Depois a gente joga no YouTube, aí quem quiser assistir novamente, tá? Você tem lá o link. Bom, então, pessoal, até a Milena também, a Milena de Porto Alegre. Olá, Milena. E então, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Então, a todos que estão chegando aí como alunos novos, né? A todos que estão retornando às nossas atividades de seminários, né? Nós não paramos as nossas atividades na pós-graduação, né? A gente está continuando fazendo todas as orientações, mestrado, doutorado, normalmente, mas a gente está retornando agora, né? Nos nossos seminários, né? Então, os nossos seminários, eles, só recapitulando, né? Recapitulando, mas já dizendo para o pessoal que está chegando novo, só para entender um pouquinho a nossa logística, né? Nós tínhamos seminários semanais no laboratório, na universidade, a gente tinha uma sala que a gente fazia esses seminários sempre da 11h30, meio-dia e meia, e esses seminários, então, é um encontro onde a gente, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, com os professores, e que a gente sempre tem um tema relacionado à neurociência, né, mais guarda-chuva ainda, e que esses temas, então, a gente sempre tem um aluno apresentando, mas que serve, né, como fio condutor para nossas discussões das nossas próprias pesquisas. Então, vocês podem assistir e dizer, professor, mas no meu projeto eu faço isso, agora com essa informação aí, poderia isso ter uma relação com o meu projeto e tal. Então, esses seminários, eles têm o intuito de a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? Mas também, às vezes, de entrar em alguns, né, conhecimentos específicos que ajudam os nossos projetos em particular, né? Também esses seminários ajudam a gente a conhecer o tema, né, dos colegas, que às vezes a gente pode, inclusive, colaborar, né, quando a gente, né, tem capacidade, né, para isso. Então, é bem importante também que a gente conheça, né, tudo que está sendo trabalhado e que a gente possa também estar aí tendo essa possibilidade, tá? Então, a gente tem esses seminários. Nós temos uma lista de seminários, né? Quem não tem acesso a essa lista pode pedir para a gente. A gente já compartilhou alguns grupos de WhatsApp do laboratório, né? Grupo de pesquisa e grupo do laboratório, mas quem ainda não, né, se não tiver acesso a essa lista, a gente pode fornecer, né? Mais recentemente, então, na lista, né, nós tivemos ali uma aluna que teve que alterar, então a gente alterou a data de todo mundo, né? A aluna, a Márcia, né, que teve algum imprevisto, então a gente teve que alterar, só justificando aí porque houve essas mudanças, né? Mas também dizendo que os nossos seminários, eles ocorrem sempre na quarta-feira à noite, tá? E aí eu queria só ver com vocês, né, só ratificar isso, né, para nós, acho que fica melhor na quarta-feira à noite, né, das 8 às 9, e acredito que seja para todos, né? Se alguém tiver algum comentário, quiser falar e de repente não dá na quarta-feira, se for outro dia dá para mudar para todo mundo também, a gente pode rever, tá? Mas excepcionalmente hoje, a, a Gabriela, né, ela tinha outro compromisso na quarta-feira, então a gente modificou o primeiro dia já para quinta, em função desse compromisso da Gabriela. Certo, pessoal? Então a gente faz a apresentação toda sem nenhum questionamento. No final a gente abre a palavra para todos fazendo seus questionamentos, tá? Geralmente é muito importante, é muito legal a discussão final, porque às vezes a gente aprende ainda mais ainda com essas discussões, os pontos levantados e a contribuição de cada um, né, que queira se manifestar, tá? É um seminário de grupo, então aqui a gente fala o que a gente quiser, né? Obviamente respeitando todas as condições, mas aqui a gente fica mais à vontade, né? Para falar as coisas, para tirar as dúvidas, né? Porque às vezes o cara tem a dúvida lá uma dúvida assim que é bem importante para ele compreender o processo e não pergunta achando que aquela dúvida ela é uma pergunta assim meio básica, né? E geralmente todas as questões geralmente a gente sempre acha que são básicas, né? Mas quando realmente não é. Então, para cada pessoa, né, tem uma certa bagagem, então é tudo diferente. Então a gente vai fiquem à vontade, né? Fazer os questionamentos, desde mais básico até mais complexo que for, né? O que a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe responder e vai todo mundo estudar e procurar aí achar, né? Tentar entender ou achar uma resposta para essas perguntas, tá?
Ainda mais que tem gente que está iniciando no laboratório, né? Gente que está saindo da graduação, né? Gente que está na graduação ainda também. Então, fiquem bem à vontade nessa discussão aqui com a gente. Tudo bem? Então, agora, pessoal, eu vou apresentar a Gabriela, tá? A Gabriela, que é a nossa palestrante de hoje, né? A Gabriela é minha aluna de mestrado, a Gabriela é fisioterapeuta, e ela tem um tema do mestrado dela, que é a gente vai avaliar os efeitos da estimulação audiovisual, que sobre, né, os sinais, sintomas e biomarcadores de atividade elétrica cerebral de pacientes com fibromialgia, né? Então a gente tem estudado alguns tópicos, né? Esse tópico nesse trabalho dela, ele é um trabalho que a gente conseguiu aprovar ele numa agência de fomento, e aí a gente vai, então, ter um projeto maior, guarda-chuva, no qual ele vai ser conduzido, né, e vai dar origem, então, a 2 dissertações de mestrado, né? Então, além da Gabriela, a Luísa, né, a Luísa Buffon, que também está aqui presente, que é médica, né? Acho que está fazendo residência em anestesiologia, né, Luísa? E ela vai também, né, trabalhar nesse projeto e também provavelmente vai trabalhar com essa tabulação desses dados de eletroencefalograma, né? Então a gente vai estar muito provavelmente conduzindo experimentos no nosso laboratório com eletroencefalograma, né? Eu acho muito legal porque alguns alunos, eu tenho falado isso, alguns alunos já estão idealizando projetos, achei muito positivo na parte da Geórgia. Então é isso aí, pessoal. Você já tem que pensar nas possibilidades futuras e amarrando isso, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de fazer essas análises de eletroencefalograma. A gente vai adquirir um equipamento para isso, para ter no laboratório. Mas além disso a gente já tem parcerias, né, com o professor da medicina, o professor Alexandre Buffon, né? E ele também já disponibilizou um equipamento que ele tem na clínica dele também. Então a gente tem 2 possibilidades, mas a ideia é a gente ter no laboratório para a gente estar a ter o equipamento full time para pesquisa, né? Então acho que esse tema é bem interessante, né? A gente sabe que os pacientes fibromiálgicos eles têm uma alteração nessas ondas cerebrais. A gente imagina que esses equipamentos eles modulam, né? Essas ondas, e a gente quer entender então em diferentes patologias, né, dores crônicas, como que está aí essa alteração, né, essa atividade cerebral. Então, esse é o tema de hoje e eu vou passar a palavra agora para Gabriela então fazer a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Sim, certo? Deixa eu só... Então, boa noite, pessoal. O Daniel já me apresentou, né? Eu não sei se eu me sinto honrada ou morrendo de medo de ser a primeira do semestre. Brincadeira. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o perfil das ondas cerebrais e na dor crônica. O que eu fiz aqui? Eu peguei um artigo de revisão sistemática que foi publicado em 2016 para falar sobre isso. Mas antes de falar dele, eu vou dar uma breve introdução sobre as ondas cerebrais e o que é o conceito de dor crônica. Então, o eletrocefalograma, ele foi gravado pela primeira vez por um médico britânico, Richard Caton, em 1875. Ele gravou, primeiramente, as ondas cerebrais em coelhos e macacos. Em 1929, Hans Berger, um alemão fisiologista e psiquiatra, relatou a atividade elétrica do cérebro humano durante o sono. E 10 anos depois, as gravações de eletrocefalograma foram usadas para relatar os primeiros aspectos da epilepsia. Aqui nessa imagem, então, a gente pode ver como é que é feito o exame, né? Então, os eletrodos são fixados no couro cabeludo e onde sai a imagem das ondas no leitor, né? A manutenção do eletrocefalograma, ela é a soma da atividade de bilhões de neurônios colocados um perto do outro,
E as ondas cerebrais são identificadas por sua voltagem, a amplitude, que é essa distância aqui da onda, e a frequência, que é o número de pulsos que tem por segundo, que se chama Hertz. Então, tem 4 principais ondas: a alfa, a teta, a delta e a beta. Começando pela delta, é a frequência que tem de 0 a 4 Hz, que ela é uma frequência de alta amplitude e baixa frequência. Ela está presente durante o sono. A onda teta, ela é de 4 a 8 Hz. Ela é uma frequência bem alta em crianças, também é durante o sono, ela é mais presente. A onda alfa é uma onda de 8 a 12 Hz. Ela está presente quando a gente está relaxado com os olhos fechados. A onda beta, que é uma onda que tem uma frequência alta e uma amplitude baixa, ela está presente quando a gente está em estado de alerta. Existe também a onda gama, que é a onda beta, desculpa, ela é de 12 a 30 Hz. E a onda gama é de 30 a 100. Ela está presente em estados cognitivos. Tá? A definição de dor crônica, em 2020, né, a IASP fez uma revisão da definição. Então, ela é uma experiência emocional e sensorial que é associada com ou semelhante associada com um potencial de lesão. Então, pode ter um potencial de lesão ou só semelhante a isso. Já a dor crônica é uma dor persistente com duração superior a 3 meses, causada por muitas condições, mas a etiologia e a manutenção da dor ainda é um desafio científico. E evidências recentes da neurociência sustentam a ideia de que a dor crônica pode ser entendida não apenas como um estado perceptível alterado, mas também como consequência de várias alterações produzidas no processamento neural após a lesão corporal ou no estresse. Com isso, então eu escolhi esse artigo, que foi publicado em 2016 pela PLOS ONE, que é um artigo brasileiro, feito na Universidade Federal da Bahia, tá? Com o título de Padrões da Eletroencefalografia em Dor Crônica, uma revisão sistemática da literatura. E esse artigo ele teve como objetivo revisar e resumir as descobertas recentes sobre os padrões de eletroencefalografia em indivíduos com dor crônica. Então, quais são os descritores para fazer essa pesquisa que eles utilizaram? EEG e dor crônica, EEG e dor, coerência espectral e dor, poder alfa e dor, poder beta e dor, teta, delta e dor, e eletroencefalografia e dor. Então, os critérios de elegibilidade foi que a população, né, da pesquisa tinha que ser indivíduos com dor crônica acima de 3 meses, né? A idade acima de 18 anos. A pesquisa foi feita entre janeiro de 2005 e 30 de julho de 2015, né, os artigos publicados, com o desfecho, sendo que o eletroencefalograma tinha que ser o desfecho primário e secundário, né? Então, eles excluíram, né, revisões e alguns casos só, né, específicos. Isso no total deu 1.009 resultados. Eles leram o título e o resumo, onde excluíram as diferentes populações, né, na pesquisa, quando tinha diferentes, ou quando tinha outros desfechos. Com isso, sobrou 40 artigos. Eles leram o artigo completo, aonde eles excluíram eletroencefalograma que era feito durante o sono, onde tinha outros desfechos, quando tinha menos de 4 eletrodos, experimentos que induziam a dor, tá? E onde sobrou 15 estudos. Então, a revisão foi feita nesses 15 estudos. Os itens foram manualmente extraídos, tabulados e descritos de 3 maneiras. A primeira foi feita a qualidade do estudo, avaliada usando uma versão adaptada do Newcastle Tower Scale. Essa escala, ela foi feita em parceria com a Universidade de Newcastle da Austrália, com a Ottawa do Canadá, onde eles querem ver a qualidade dos artigos que são feitas pesquisas não randomizadas, como foram essas todas. Então, a nota assim, é feita por estrelas,
onde são divididos em 3 grupos: a seleção do estudo, a comparabilidade entre os grupos e os desfechos, e tem que somar um total de 9 estrelas, né, para ser o melhor, assim. Então, aqui ficou a relação de como ficou cada estudo. A segunda maneira foi fazendo as características, né? Então, tipo, o tipo de estudo, o diagnóstico, os critérios de diagnóstico, não foi só da IASP, teve outros, né? Como o Colégio Americano de Reumatologia, a idade, a média da idade dos pacientes, dos indivíduos, a intensidade da dor, a duração da dor, e a idade também. Outra maneira também, né, que eles fizeram foi para fazer o desenho do estudo, a coleta de dados e a descoberta, incluindo os protocolos da eletroencefalograma, como a quantidade de colocação de eletrodos, a taxa de amostragem e limitações do estudo. Então, aqui a gente pode ver quantos eletrodos foram colocados, a potência, o tipo de dor, a modalidade de eletroencefalograma, os principais desfechos, os resultados e as limitações. Então, teve essa tabela bem completa. Os resultados. Desenho do estudo, características demográficas e clínicas. Então, desses 15 estudos, 12 eram transversal, 2 ensaios clínicos e 1 observacional. No total, foram 283 indivíduos com dor crônica e 287 controles. A amostra variou de 8 a 37 participantes, onde 75,3% eram mulheres, com uma escala visual analógica acima de 4. A idade variou de 19 a 63 anos e o tempo de dor crônica estava entre 5,2 a 19,3 anos. Os tipos de dores que tinham, né? A enxaqueca com ou sem aura, a dor neuropática, fibromialgia, osteoartrite, a dor lombar sendo inflamatória ou de disco, a neuralgia, síndrome do túnel do carpo, pós-operatório de câncer de mama e dor abdominal secundária à pancreatite. O protocolo de gravação do eletroencefalograma, o número de eletrodos ele variou de 4 a 64, sendo que 10 estudos eram mais de 25 eletrodos, e foi registrado pelo menos uma vez durante o repouso, estimulação sensorial, somatosensorial, auditiva ou fótica, né, fazendo algum estímulo para verificar, e desempenho em tarefas cognitivas. E aqui foi interessante colocar que não foi possível fazer uma meta-análise pela heterogeneidade das variáveis. Os achados foi que a análise do espectro de energia revelaram que pessoas com dor crônica exibiram o aumento da onda teta, alfa, beta e delta em repouso. Eles exibiram o espectro de potência aumentado nas regiões frontal e pareto-occipital, onde eu peguei aí a figura desse artigo, eu fui lá atrás do artigo mesmo, mostrando, né, que aqui na onda teta está aumentada, né, principalmente na região parietal e no córtex insular, e a beta diminuída, aqui a beta está diminuída, tá? Principalmente no córtex frontal e no cingulado anterior. Os estudos que usaram potencial relacionado a eventos. O que é isso? É quando é feito algum estímulo durante o processo de avaliação, tá? Então, foi feito isso em 8 estudos. Eles tinham que responder a pergunta específica sobre processamento sensorial, afetivo e cognitivo, dificultando comparações entre eles. Então, que tipo que foi feito? Foi feita estimulação fótica durante períodos de crise de enxaqueca, estimulação auditiva e somatosensorial em indivíduos com fibromialgia, desempenho em tarefas cognitivas com dificuldade variada em indivíduos sofrendo de diferentes tipos de dores crônicas, olhando para o rosto expressando felicidade, raiva, dor em indivíduos com fibromialgia, visualização de imagens agradáveis, desagradáveis, neutras em pacientes com dor musculoesquelética.
Essa imagem aqui não ficou muito boa, mas é que eu não consegui uma melhor, só para mostrar aqui, tá? Então, as mudanças do eletrocefalograma ocorreram em várias áreas do cérebro e em mais de uma região na maioria dos estudos. Então, por exemplo, aqui, nesse estudo aqui, por fotoestimulação, teve alteração nesses 2 eletrodos aqui, na região occipital, né? E no Mendonça 2012, teve alteração no P3, no P4 e no F4, também por fotoestimulação. Já quando provocados por processos cognitivos, em quase todos os eletrodos, nessas pesquisas aqui, teve alteração, em quase todos esses eletrodos aqui. Características comportamentais ou psicológicas de dor e atividade cerebral. Então, teve uma correlação positiva significativa entre a dor, a intensidade da dor e o poder delta em pacientes com enxaqueca. Foi verificado nesse estudo aqui. Já em Vries 2013, a duração da doença foi negativamente correlacionada com a mudança do pico alfa em pacientes com pancreatite crônica. Porém, em Schmidt 2012, teve a potência do pico alfa uma correlação positiva em pacientes com dor nas costas. O artigo ele fez uma visão geral dos artigos incluídos, de alguns, eu escolhi só um para não ficar muito repetitivo, tá? Esse estudo aqui em 2009, que até é muito citado no artigo, ele comparou o registro do eletroencefalograma de 33 pessoas com enxaqueca, sendo 6 com e 27 sem aura, e 31 controles para estimar a potência espectral delta, teta e alfa fora do período de crise. Não especifica as quantidades de eletrodos no artigo, tá? Mas eles foram agrupados em 3 áreas: parieto-occipital, fronto-central e temporal. E foi encontrada diferenças entre os grupos apenas em relação ao aumento da potência teta, todas as 3 regiões. Então, eu fui lá no artigo, achei ele, e onde mostra aqui, né, a pacientes com enxaqueca e no grupo controle, mas fora do período de dor, onde a gente pode ver que tem a diferença principalmente significativa na região temporal, né? Então, P menor que 0,05. Eles discutem que o aumento da potência teta pode representar diminuições na frequência da atividade talâmica e os achados delta representam a depressão cortical. Então, como discussão do artigo, eles colocaram a seguinte pergunta: existe um padrão de eletrocefalograma para dor crônica? Os resultados mostram que há uma tendência geral de aumento da potência em eletrocefalograma nas frequências baixas em pacientes com dor crônica em repouso. Então, na potência delta, teta e alfa, tem essa tendência de aumento da potência. O aumento da potência teta no eletro em repouso foi relatado em pacientes com dor neuropática, nesses artigos aqui, e enxaqueca com ou sem aura nesse de 2009, mas não na lombalgia e na fibromialgia. O outro seminário que eu apresentei, né, em outros artigos, que são até mais recentes, eles referem que, na verdade, na fibromialgia tem uma diminuição da onda alfa, né? Foi observado que as fontes neurais deste aumento teta pode estar localizada em partes da matriz da dor, como áreas mediais pré-frontais e córtex cingulado. Uma diminuição da inibição do tálamo parece estar ligada a picos aumentados dos neurônios, em torno de 4 Hz, que seria a fonte do aumento da potência teta. Este fenômeno é chamado de disritmia talamo-cortical, uma disfunção do sistema nervoso central que pode estar associada a muitos distúrbios dolorosos e pode ser um marcador de dor neuropática crônica grave. Para confirmar essa hipótese, essa pesquisa aqui, eles submeteram pacientes com dor neurogênica crônica com aumento da potência teta e eles fizeram uma talatomia lateral central que com sucesso reverteu esse achado. O aumento de potência teta também foi encontrada na enxaqueca, uma doença que compartilha muitas semelhanças com a dor neuropática, incluindo sensibilização central e hiperexcitabilidade neuronal central. Juntos, esses resultados sustentam a suposição de que o aumento da potência teta
que é aquela potência de 4 a 8 Hz, ela pode representar um biomarcador de dor neuropática severa. A potência alfa em repouso foi aumentada em pacientes com dor neuropática, nesses estudos aqui. Estudos anteriores com pacientes com câncer têm mostrado resultados semelhantes, o que pode ser explicado pela frequente disfunção cognitiva e fadiga encontradas em pessoas com essa doença. Também foi observado que a dor crônica foi frequentemente associada a mudanças significativas de amplitude daquele potencial de evento relatado, que é aquilo que, enquanto faz o exame, a pessoa está fazendo alguma coisa cognitiva, respondendo perguntas, né? Então, tem essa mudança significativa. E isso pode prejudicar a resposta da dor, né, somatosensorial, e informações visuais, que foi visto nesses 2 artigos aqui, sugerindo um funcionamento anormal do cérebro ligado a processos cognitivos como atenção. As análises do estudo desses potencial de evento relatado também revelam que a alocação precoce de recursos atencionais e o envolvimento tardio de processos cognitivos motivacionais são alterados na dor crônica durante o processamento de informações relevantes para o corpo. Assim, por exemplo, foi demonstrado que os pacientes com fibromialgia exibiam uma habituação de curto prazo prejudicada à estimulação tátil repetitiva, provavelmente devido a déficit na codificação e avaliação cognitiva de informações somatosensorial provenientes do corpo, visto nesse artigo aqui de 2006. É possível que a maior alocação de recursos atencionais e déficits em desinteresses da atenção observada em pacientes com dor crônica durante o processamento do somatosensorial, informações relacionadas à dor, pode ser uma consequência adicional das alterações neuroplásticas devido à sensibilização central associada à dor crônica, visto nesse artigo aqui. A dor modula as respostas corticais a estímulos externos e eventos internos, e, consequentemente, está relacionada a eventos nociceptivos, mas também a processos cognitivos e psicológicos. A disfunção cognitiva é frequentemente observada em indivíduos com dor crônica e correlacionada para diminuir as respostas do eletrocefalograma a estímulos auditivos e visuais. Como não é comum considerada como uma medida de saída primária em estudos de dor, a disfunção cognitiva ela pode representar um fator de confusão, sendo a verdadeira fonte de potenciais evocados diminuídos. No entanto, isso permanece para ser mostrado em estudos que avaliam subgrupos de pacientes de acordo com suas habilidades cognitivas. O que quer dizer aqui, né? Ele ficou na dúvida, sendo que será que essa alteração naquela onda é devido à dor ou porque o paciente já tem uma disfunção cognitiva, né? Então, ele sugere fazer um estudo comparando isso, né? Mudanças na atividade do eletrocefalograma associadas à dor crônica foram observadas em diferentes regiões do cérebro, incluindo córtex frontal, parietal e occipital, ou regiões sensório-motoras e somatosensoriais. Esta ampla distribuição de mudanças no processamento cerebral está de acordo com os resultados fornecidos por estudos de neuroimagem, incluindo ressonância magnética funcional, tomografia de emissão e magnetoencefalografia em pacientes com dor, né? Que o artigo citou, né? Isso aqui também, nesses estudos. Consequentemente, esses resultados sustentam a ideia de que, em vez de uma simples alteração de um específico centro da dor, há várias mudanças em uma rede interconectada de somatosensorial, límbico e estruturas associativas que recebem entradas de múltiplas vias nociceptivas paralelas. Então, apesar da heterogeneidade no tipo de dor e características clínicas dos participantes incluídos nos estudos revisados, há consenso sobre a existência de anormalidade difusa em processamento da informação sensorial e motora em pacientes com dor crônica. Então, de acordo com a revisão, menores amplitudes do potencial do evento relatado e aumento da potência das oscilações teta e alfa do eletrocefalograma parecem ser as descobertas mais consistentes. A aplicabilidade clínica do eletro em indivíduos com dor crônica. O estudo de marcadores fisiológicos pode refletir os mecanismos subjacentes da dor e é uma questão importante e relevante para os médicos.
Então, em primeiro lugar, o eletro ele pode ajudar a obter um diagnóstico preciso da dor, com base nos parâmetros e objetivos sobre o papel do sistema nervoso central na gênese e manutenção da dor. E, em segundo, ele pode ajudar a melhorar o tratamento da dor crônica, identificando pacientes que podem se beneficiar de terapias direcionadas ao mecanismos centrais da dor. Ele aqui fala como um biomarcador terapêutico em condições de dor crônica. Então, a persistência de estímulos dolorosos pode gerar um comportamento mal adaptativo, modificando a estrutura e função do cérebro. Esta condição é conhecida como plasticidade mal adaptativa. Recentes descobertas têm sugerido repetidamente que esse fenômeno é fundamental para a cronificação dos sintomas de dor. O eletroquantitativo pode ser usado não apenas para identificar alguns aspectos da má adaptação da plasticidade, mas também pode ser uma alternativa viável e de baixo custo na gestão de pacientes com dor crônica. Então, como conclusão e perspectivas do estudo, ele sugere que outros estudos clínicos devem ser realizados para estabelecer a aplicabilidade clínica desse instrumento como marcador eficaz para diagnóstico e orientador de estratégias de controle da dor. Então, ele sugere fazer revisões sistemáticas com amostras de indivíduos que têm as mesmas características, ou o mesmo tipo de dor, porque aqui ficou bem heterogêneo, Então, para determinar o padrão específico do eletro para cada tipo de dor crônica. Obrigada. Joia. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar a nossa fala, aí está o Alexandre, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tinha bastante texto, mas é porque não tinha gráfico o artigo assim para falar. Eu ainda peguei nos outros artigos, fui atrás. Ok, eu vou falar um pouco sobre tudo, assim, nessa parte também. Então, no final, e vou abrir a palavra para o pessoal, fazer os comentários aí, tirar dúvida, Gabriela até para responder as dúvidas. Daniel, acho que agora tu pode parar a gravação para a gente conversar e tudo, daí a